Tá, eu vou contar uma coisa que as pessoas não sabem. Eu vou te dar um exemplo, assim, só para te dizer como que é a manipulação, como é que ela é feita. Eu, quando estava no Líbano, fui convidada pelo Estadão a fazer uma entrevista com o Saad Hariri, que é o filho do Rafik Hariri, que tinha morrido numa explosão. O Estadão pega e fala assim: Paula, queremos que você faça a entrevista com o Saad Hariri. O valor da entrevista era, se não me engano, $2.000. Aquilo ali era um pagamento inédito no jornalismo, no meu, pelo menos. Eu nunca tinha sido oferecido um valor desse para fazer uma reportagem, jamais. E eu sei que eu estava sendo super bem paga, porque o cara que era mais bem pago do jornalismo, um dos, que é o Seymour Hersh, da New Yorker, ele ganhava, sei lá, acho que era $5 por palavra. Eu fui fazer as contas ali, eu estava ganhando uma puta de uma grana. Falei, que coisa esquisita. Já começa aí. Aceito, eu vou fazer, vamos lá. Eu vou, ligo pro Saad Hariri, pergunto se ele topa, aceitou. Então tá, vou lá, foi muito educado. Depois tem uns detalhes que um dia eu conto se eu escrever umas memórias, não vem ao caso. Mas ele foi tão simpático que ele ainda me convidou para almoçar com os ministros. Eu fiquei então na casa dele, que é um palácio, parará. Depois a gente deu umas risadas, eu fiz a entrevista, tem fotos ali. Teve só um momento que eu desliguei o gravador, porque foi uma pergunta bem chata para ele, assim, mas é que eu queria saber mesmo, e era sobre uma questão ali bem delicada, porque tinha um questionamento, assim, se ele era mesmo filho do pai dele. Caramba. Porra. Ele foi tão maravilhoso, ele foi tão corajoso e educado. Eu admirei ele ali. Mas, na hora... Tá, aí eu pego, mando a entrevista pro Estadão. Eu recebo de volta a entrevista. Falei, não publica sem eu checar o que foi. Falei, primeiro, é sempre o meu acordo, não tira nada sem me avisar. Eles me mandam no e-mail e eu vejo que tá faltando uma pergunta. Falei, ué, qual que era a pergunta? É mais ou menos assim, eu posso ver até aqui no meu e-mail, ver com certeza, mas a pergunta era mais ou menos assim. Eu falei assim, por que que o Líbano tem que cumprir ou tem que fazer isso? Aí ele falou assim, porque tem uma resolução das Nações Unidas que fala para o Líbano fazer Y. Aí eu falei, mas Israel bateu o recorde de resoluções não cumpridas das Nações Unidas. Aí eu falei o número certinho, tipo, sei lá, são 120 ou sei lá quantas resoluções que Israel não cumpriu. Falei, Israel não cumpriu e eles continuam sendo o maior recebedor de ajuda externa dos Estados Unidos. Por que tu está preocupado com isso? Aí ele falou, porque o Líbano é pequeno, o Líbano não tem poder. Foi só essa a resposta. O Estadão tirou aquilo. Aí eu cheguei pro editor e falei assim, escuta, o que aconteceu? Por que tu tirou essa pergunta? Aí ele falou, é muito específica para o povo brasileiro. Só que ele deixou todas as perguntas que eu fiz sobre a sucessão, que era uma coisa super particular, de interesse essencialmente meu, uma curiosidade minha, porque eu tinha ouvido uma história na minha academia, uma coisa assim. Então eu falei, peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi. Tu diz que essa história da hereditariedade aqui é ok, o brasileiro que não entendeu picas vai ter interesse, e quando eu estou fazendo uma comparação de um comportamento de duas nações, né? Uma diz que tem que cumprir porque ela é muito pequena e a outra descumpre 100 e tantas resoluções, como que isso é? Chegou no ponto que eu não publiquei a reportagem, eu abri mão dos $2.000 e o Estadão abriu mão da reportagem, que hoje eu suspeito foi encomendada por alguém. E com a Folha, a coisa foi outra. Eu entrevistei o Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, que foi morto agora recentemente por Israel. Eu tinha um acordo com o meu editor de que nada iria ser alterado na minha entrevista e nos meus artigos, porque era uma entrevista e 2 artigos que acompanhavam a entrevista. O editor, muito honestamente, eu sei que ele foi honesto, ele falou, não se preocupa, a gente te manda antes. E aí o cara,
quando eu vou ler a reportagem, tem palavras lá que eu sei que eu não coloquei. Por exemplo, uma delas foi: Hezbollah usa táticas terroristas contra o seu inimigo sionista. Falei, táticas terroristas? Cara, aquilo lá era 2004. O Hezbollah estava essencialmente em território libanês. Nunca explodiu um café em Tel Aviv, entendeu? Ou pelo menos não atribuiu a si mesmo a autoria de uma coisa dessa. Então eu achei aquilo ali, falei, como que pode? Tu tem interferido, tu prometeu que... eu confrontei o editor, tu prometeu que tu não iria alterar meu texto sem me perguntar. Aí ele falou uma besteira, coitado. Ele admitiu, ele falou, Paula, a ordem veio de cima. Quando ele falou isso, eu tinha a prova de que... Ó, conspiração, ó, tá vendo a conspiração? Alguém ali mandou ele, tá. Eu sei que eu entro em contato com o Bernardo Eisenberg, acho que era Bernardo Eisenberg, não lembro, que era o ombudsman. Falei, eu quero publicar, eu quero que vocês debatam esse assunto aqui. Tem uma coisa seríssima acontecendo. Vocês botaram palavras na minha boca, mantiveram o meu nome nesse artigo, e eu jamais falaria isso. Eu falei, para mim, o que Israel está fazendo no sul do Líbano pode ser oficial, porque é do Estado, mas aterroriza muito mais o sul do Líbano do que o Hezbollah está... Enfim, aquilo lá era antes da guerra de 2006. Eu conto no meu artigo da semana passada, dessa semana, no Poder, que depois da guerra de 2006, eu já tinha... o meu questionamento ao Hezbollah, eu sou contra, num país que tem um equilíbrio entre religiões, que uma só religião detenha todo o poder bélico. Isso é um absurdo, inaceitável. Então, eu até dizia, tinha brincadeira lá no Líbano que falavam, Paula, se você morrer, ninguém vai saber quem matou, porque pode ser o Hezbollah, pode ser Israel, porque você não tem lado nenhum, não tenho mesmo. Fez errado, para mim, tem que ser criticado. Aí, quando eu entrei em contato com o ombudsman, ele falou que não podia fazer nada. Aí eu não tive dúvida. Fui falar com Otávio Frias. E eu só posso te dizer uma coisa. Eu mandei um e-mail para ele respondeu imediatamente um e-mail hiper grosseiro, e em 24 horas ou 48 horas, eu perdi 2004, eu perdi uns 8 anos, 6 anos de Hotmail. Todo o meu conteúdo do meu inbox no Hotmail foi deletado, desapareceu. Todo. Então, e esse caso foi contado no Observatório da Imprensa do Alberto Diniz. Dá uma olhada lá, tá lá o caso. Porque eu acabei conseguindo que a Folha publicasse no painel do leitor. Então, eles me deram o direito de ter 700 caracteres, se não me engano, publicados como se fosse uma leitora qualquer, naquela carta do leitor, sabe aquela carta do leitor? Foi ali que eu consegui publicar a correção do meu artigo. Então, eu sei que a mídia vem manipulando. Então, isso talvez tenha me vacinado contra certo tipo de manipulação, porque quando eu fui para o Oriente Médio, eu vi uma realidade bem diferente da qual eu tinha sido condicionada pelos jornais que eu lia, inclusive os 2 que eu assinava, Estadão e Folha. Tem um caso interessante. Eu estou sentada numa mesa no Rio de Janeiro com um jornalista cujas iniciais é PF. Foi meu colega na Folha, quando eu tinha uma coluna de política, um querido, gente boa, papapá. Sentou. Ele me reconheceu na rua, eu tinha acabado de chegar de fora, sentei com ele, tinha um segundo jornalista, que tem o sobrenome de Leite em Pó. E aí, a gente tá ali, os 3 pedem cerveja de novo, uma IPA, era naquele delírio, mais uma. Acabou de chegar, eu falei assim, cara, tu não sabe, eu tive uma briga com o Otávio Frias por causa de Israel. Dude, o cara com o sobrenome de Leite em Pó levantou, saiu, foi embora na hora, deixou a cerveja dele ali. Ele se pelou de tal maneira de medo. Então, assim, sim, existem interesses na imprensa e é por isso que a censura é a única coisa que vai fazer esses caras sobreviverem. Porque agora tu pode ir diretamente à fonte.